esteve falando para vocês. Hoje nós iniciamos uma série de ministrações que vai falar sobre referências, amém? Antes de eu começar, antes de eu introduzir qualquer coisa, eu quero que você pegue o seu celular agora e você escreve aí no seu bloco de anotações uma pessoa que é uma referência para você. Não vale ser Jesus, Deus, Espírito Santo, enfim, a Trindade não vale, tá bom? Escreve aí uma pessoa mesmo, uma pessoa que seja uma referência para você. Anota aí no seu celular, relaxa, ninguém vai pegar o seu celular, só anota. Pensa na pessoa e escreve aí o nome dessa pessoa. Amém? E hoje, eu gostaria de trazer para vocês, para a gente refletir sobre referência, a história de Esther. É uma história bem conhecida, né? Se você não conhece, vai ler a Bíblia. Mas eu vou dar uma resumida para vocês aqui, só para vocês estarem por dentro. Mas, se você quiser se aprofundar mesmo na história de Esther, leia o livro de Esther, porque é bem curtinho, tá? Dá para você ler em um dia. Mas, enfim, Esther, a rainha Esther, ela era uma judia, órfã, que foi criada pelo tio dela. E ela foi chamada um dia para se tornar rainha. O tio dela chama Mardoqueu. Eu sempre falo Mordaqueu, mas é Mardoqueu. O tio dela chama Mardoqueu. E eles eram do povo judeu. E aí eles viviam na cidade de Suzã. Enfim, aí ela se tornou rainha. E aconteceu que Ramã foi usado pelo Satanás lá. E aí ele queria matar todos os judeus, queria aniquilar todos os judeus. E Mordaqueu foi lá e conversou com a rainha Esther. E a rainha Esther se posicionou. E ela teve que falar com o rei. Para quem não sabe, o rei Assuero, se você não fosse convocado para ir falar com ele, e você chegasse lá no palácio, você era morto. A não ser que ele tivesse misericórdia por você. Então, a rainha Esther foi, mesmo podendo morrer, enfim, ela foi lá, se posicionou. O rei estendeu graça sobre ela e salvou o povo judeu. Amém? Entenderam mais ou menos a história, mas a gente vai se aprofundar em alguns tópicos, por isso que eu dei uma resumida. Mas leiam Esther, que é uma história maravilhosa. E agora falando sobre referência. Gente, hoje a gente vive num mundo onde existem muitas referências de pessoas, onde existem muitos influenciadores, onde as pessoas são muito influenciadas, seja pelas mídias, seja pela internet, ou seja por pessoas mesmo à sua volta. São influenciadas a quê? A decisões, a atitudes, a pensamentos, a ações. São influenciadas a tudo. Então, por isso que a pergunta que vai ser essencial, a pergunta-chave de hoje é: quem é a sua referência? Amém? E na história de Esther nós vemos que ela era uma jovem rainha, que ela precisou se decidir, tomar uma decisão entre duas vozes. Ou a voz do medo, ou a voz de seguir o propósito. Então, nós vamos abordar um pouco mais essa história de Esther. E nós vamos ter 3 tópicos. Então, anotem aí 3 verdades sobre referências, segundo a história de Esther. E o primeiro tópico, anota. Referências nos desafiam a enxergar o propósito. Referências nos desafiam a enxergar o propósito. E por isso nós vamos ler em Esther, no capítulo 4, no versículo 13 ao 14. Será que a Maísa vai colocar? Eu vou ler aqui. Gente, a minha versão da Bíblia vai ser totalmente diferente da de vocês, porque é uma Bíblia, é uma linguagem antiga. Ai, não, vai ser igual a de vocês. Me veio novinha, vamos lá. Mandou dizer-lhe: não pense que pelo fato de estar no palácio do rei de todos os judeus, só você escapará.
Pois, se você ficar calada nessa hora, socorro e livramento surgirão de outra parte para os judeus. Mas você e a sua família e a família de seu pai morrerão. Quem sabe, se não foi para um tempo como esse que você chegou à posição de rainha? Mardoqueu, ele confrontou Esther, falando que, quem sabe não foi para esse tempo que você foi colocada como rainha. Ele faz ela enxergar uma posição, ela faz ela enxergar um propósito, que ela estava lá não para o benefício próprio dela, mas por causa de um propósito de Deus. E aí, mais um ponto que entra nisso. A referência de verdade, ela nos desafia a sair da zona de conforto. Então, quantas vezes você precisou tomar uma decisão, chegou numa pessoa que talvez você admira, ou que é uma referência para você, falou, e aí essa pessoa, tipo assim, mano, é isso aí, é a vida, né? Tipo assim, não te ajudou em decisão nenhuma, não te confrontou em nada, porque uma pessoa que é uma referência para você, uma pessoa que você considera como líder, uma pessoa que te ajuda, te inspira, o que ela deve fazer é te tirar da zona de conforto. Você viver uma vida de conforto, talvez você não esteja vivendo o propósito de Deus. Então, uma referência vai te confrontar e fazer você sair da zona de conforto. Porque Mardoqueu falou assim para ela, você pode até não fazer nada, porque ela estava lá, era rainha, não tinha que fazer nada, né? Tinha servas o tempo todo lá por ela. Ela podia falar assim, gente, eu estou no palácio, vocês que se viram. Mas ele falou para ela, se você não fizer, Deus vai levantar alguém para fazer. Mas será que não é esse o seu propósito? Outro ponto, que a referência nos faz enxergar além das circunstâncias. Foi o que Mardoqueu fez para ela. A circunstância era morte. A circunstância era perder o resto da família que ela tinha, que já não tinha muita. A circunstância era prisão, era morte, era só desgraça, só coisa ruim. Mas ele falou para ela, não, Deus tem um propósito. Esse é o seu propósito. Vai, tenha fé. Amém, gente? E outra pessoa da Bíblia que nós podemos também nos inspirar é José. E aí vai estar lá em Gênesis 45, vê se você consegue colocar aí. Gênesis capítulo 45, versículo 7 ao 8. A hora que aparecer, vocês me avisam. Apareceu? Foi? Tá. Deus me enviou à frente de vocês para lhes preservar um remanescente nessa terra e para salvar-lhes as vidas com grande livramento. Assim, não foram vocês que me mandaram para cá, mas sim o próprio Deus. Ele me tornou ministro do faraó e me fez administrador de todo o palácio e governador de todo o Egito. Quem você escuta quando você precisa interpretar os seus momentos difíceis? Ele entendeu que o seu sofrimento tinha um propósito, que era salvar a nação. Ele entendeu isso. Quem te lembra do propósito de Deus? Será que quando você mostra as circunstâncias, tudo, a pessoa vai te lembrar de Deus? Fala assim, não, mas tenha fé, tenha bom ânimo. Ou será que a sua referência, que deve ser, sei lá, o ouro, o que ele vai falar para você? Ele não está nem aí para você. A Virgínia, sei lá eu quem, a sua referência aí do celular, da internet, seu influencer. Será que essa pessoa está te lembrando do propósito de Deus na sua vida? Vamos para o segundo tópico agora. Referências nos ensinam
a coragem de decidir. Referências nos ensinam a coragem de decidir. Vamos voltar lá em Esther, no capítulo 4, no versículo 15. Vai falar assim: então disse Esther que tornasse a dizer a Mardoqueu: vai, ajunta a todos os judeus que se acharem em Suzã e jejuai por mim, e não comais e nem bebais por 3 dias, nem de dia e nem de noite. E eu e as minhas servas também assim jejuaremos. E assim irei ter com o rei, ainda que não seja segundo a lei, e se perecer, pereci. Esther, ela convoca o jejum e ela decide ir ao rei, mesmo ela sabendo que poderia morrer. E ela fala assim: se eu morrer, eu morri. E a sua decisão nasce de oração, jejum e convicção. Quantas vezes na sua vida você precisou tomar uma decisão? Você foi orar, jejuar e buscar a Deus, saber o que Ele tem para você? Ou você só tomou uma decisão? Talvez, se você só tomou uma decisão, pode até ter dado certo, mas pode também ter dado muito errado. E se deu certo, você foi por um caminho mais longo e mais difícil do que se você tivesse escutado a voz de Deus. Quando você tem que tomar uma decisão, ore, busque, jejue, pergunte para Deus o que você deve fazer, o que você deve agir, como você deve fazer. Porque às vezes é uma coisa tão assim, sabe? Que para te tirar do caminho, é uma coisa tão... Era só Deus, só você ouvir a voz de Deus. Uma coisa tão simples que a gente faz o quê? Complica 1000 vezes mais. Mas escuta a voz de Deus. A coragem, ela nasce da intimidade com Deus. Vamos pensar na Esther, na rainha Esther lá, naquele momento de angústia, sabendo que ela poderia perder toda a família dela, todos os amigos. Imagine como que ela devia estar nesses 3 dias, 3 dias para ela se colocar diante do rei, 3 dias jejuando e orando para tomar uma decisão. Imagine, eu fico imaginando a oração dela: Deus, me dê força, me dê fé, me capacita, para que eu consiga. Me dê a direção certa, me dê as palavras certas, me dê a estratégia certa, para que dê tudo certo, para que seja feita a sua vontade. Quantas vezes na hora de você tomar uma decisão você fez isso? Foi buscar ouvir a voz de Deus primeiro? Ou foi só fazendo? Ou foi escutar a voz do seu amiguinho lá? Seu amiguinho lá falou assim: ai, vamos supor aqui, amiga do céu, estou tendo um BO no meu trabalho, que eu não estou aguentando mais fulana, que fulana é isso, que fulana é aquilo, estou pensando em sair. Sai mesmo, amiga, não está nem aí não, sai, que se dane todo mundo, que se lasque. Ai, deixa eles para lá, sai, mete o pé, sai fora dessa. Mas vamos pensar que se você tivesse uma pessoa de Deus, uma referência de Deus para você. Ai, amiga, nossa, estou tendo um BO lá no meu trabalho, a fulana está me irritando, e é isso, e aquilo, e aquilo outro. Mas quem sabe, você não foi chamada para estar nesse lugar, para mudar a vida da fulana? Mas quem sabe, Deus não te colocou lá dentro para que você seja a luz naquele lugar e transforme a vida das pessoas. Isso é viver uma vida com propósito. Não é só trabalhar, não é só estudar, não é só. É uma vida com propósito. Onde você for, com quem você falar, você tem que trazer a transformação de Deus. Você tem que trazer a alegria de Deus. Você tem que trazer a verdade, a luz de Deus. Amém, gente? Vocês estão entendendo? Eu estou falando rápido. A referência mobiliza os outros pela fé. Se você tem fé,
Se o seu amigo tem fé, vamos ajudar um ao outro. Ai, estou meio fraca, estou meio mal, estou meio desanimada. Não, tenha fé, tenha bom ânimo, eu estou com você. Vamos orar junto, vamos lutar junto, vamos para a guerra. Escolha as amizades certas. Escolha as pessoas certas para ser a sua referência. E uma pessoa que a gente também pode se basear é Daniel. Eu não vou ler a passagem dele. Todo mundo aqui sabe, né, gente? Campanha de Daniel, só dá Daniel. E Daniel, ele mesmo sobre a pressão, a ameaça de morte, ele continuou fazendo o quê? Orando. E ele se tornou um testemunho de fé inabalável. Quando você é pressionado, quando você é colocado assim, contra a parede, você vai ter que tomar uma atitude. Você inspira os outros com a sua fé ou você se esconde? Você age como Daniel ou você se esconde? Com medo do que as pessoas vão falar, pensar, com medo da morte, com medo de tudo. Essa noite é a noite de você sair daqui posicionado e inspirando a sua fé para outras pessoas. Terceiro ponto que vocês podem anotar, terceiro tópico. Referências deixam um legado. Agora a gente vai lá para o final da história de Esther. Deu para entender, né, gente, que Deus usou a Esther e ninguém morreu. Deu para entender? Ela se posicionou. Lá no capítulo 9 de Esther, no versículo 20, vai dizer assim: E Mardoqueu escreveu essas coisas e enviou cartas a todos os judeus que se achavam em todas as províncias do rei Assuero, aos de perto e aos de longe, ordenando-lhes que guardassem o dia 14 do mês de Adar e o dia 15 do mesmo, todos os anos, como os dias em que os judeus tiveram repouso dos seus inimigos, e o mês que se lhes mudou de tristeza em alegria e de luto em dia de festa, para que os fizessem dias de banquetes e de alegria, e mandarem presentes uns aos outros e dádivas aos pobres. Depois, quando o rei ordenou que Ramã fosse, como é que fala a palavra? Qual é a palavra mesmo? Enforcado? Não é essa palavra, enforcado. Enfim, quando ele mandou matar o Ramã, e aí foi a vitória, todo mundo ficou muito feliz, os judeus não vão mais morrer. E aí eles fizeram uma festa, e essa festa se tornou anual, que chama Festa de Purim. E até hoje, lá, eles comemoram essa festa de Purim, porque foi um marco histórico. Gente, era para um povo, para todos os judeus estarem mortos. Mas não, então eles ficaram muito, muito felizes. E esse foi o marco da nação, a festa de Purim, uma celebração de vitória. As nossas decisões, elas podem marcar gerações. Então vamos pensar aqui agora, numa pessoa atualmente, que está marcando uma geração. Nesse caso, no meio da política, a gente pode pensar no Nicolas, certo? É uma pessoa que está marcando uma geração. Ele não tem medo de morrer, ele não tem medo de se posicionar, ele não tem medo de nada. Ele se posiciona, porque ele tem convicção em Deus, e ele traz as verdades que ele acredita, de Deus, da Bíblia, ele traz a luz no lugar onde ele está. E com certeza isso é um marco para essa geração. E com certeza isso vai ser falado por um bom tempo, vamos dizer, alguns anos, sim, será falado sobre o que Nicolas fez, né? Gente, quanto tempo já não passou dele que ele colocou a peruca lá e agora está dando maior bafafá de novo? Por quê? Foi um marco, foi uma coisa que ele fez que marcou a geração. Será que o que você está fazendo hoje, será que o que você está fazendo agora vai marcar uma geração para o bem ou para o mal? Porque nós também sabemos de pessoas, vamos dizer aqui, Ramã,
Ele ficou conhecido, mas ele ficou conhecido pelo o que ele fez de ruim e não pelo bem, assim como Esther. E aí, como você quer ser marcado pelas próximas gerações? Seja uma pessoa posicionada, seja uma pessoa convicta, sem medo, trazendo a luz, trazendo a verdade de Deus para essa terra. As referências deixam um marco de fé e gratidão. Foi o que aconteceu com Esther. As pessoas tiveram mais fé ainda em Deus, depois do que ela fez, porque com certeza, você pensa, está diante da morte, e aí você está orando, porque eu creio que aqueles judeus também estavam na casa deles orando, Mardoqueu em jejum, orando e pedindo, Deus, dá o livramento, dá o livramento, dá o livramento. Deus vai, usa a rainha, liberta eles da morte. E aí o que? É isso. Deus me ouviu. Deus é fiel. Deus cumpriu a palavra dele. Fortaleceu a fé deles. E trouxe a gratidão. A gratidão tanto ao Senhor quanto à rainha Esther. E outra pessoa que deixou um legado de fé é Paulo. Vai falar lá em 2 Timóteo, depois vocês lêem na casa de vocês. Em 2 Timóteo, no capítulo 4, do versículo 7 ao 8. Vocês lêem. Ele deixou um legado de fé e de ensinamento para toda a igreja. Quem aqui nunca ouviu falar de Paulo? Por mais que você não lê a Bíblia, você já escutou falar de Paulo. Porque ele deixou um legado. Ele deixou um legado. Qual legado você quer deixar? A sua referência, a pessoa que você colocou aí como referência, qual legado ela está deixando? Qual legado ela deixou? Quais são as coisas que ela fez e faz para você estar tratando ela como uma referência? Para ela ser a sua referência? E uma pergunta mais importante ainda. Que legado você está construindo para os que virão depois de você? O que você está fazendo hoje que vai impactar os que virão depois de você? Será que, Du, a gente está plantando uma coisa boa para que a Gigi viva quando ela estiver na nossa idade? Será que o que a gente está fazendo vai trazer a mudança para que as crianças vivam uma coisa boa quando estiverem na nossa idade? Será que nós estamos abrindo os caminhos, seja nas escolas, seja na faculdade, seja nas empresas? Será que nós estamos abrindo o caminho para falar de Jesus, para trazer a luz, para que quando os outros venham seja tudo mais fácil? Qual é o legado que você vai deixar para a próxima geração? Assim como Esther, talvez você esteja hoje num lugar de tomar uma decisão. Talvez Deus tenha te colocado no lugar que você está, na empresa que você está, na escola que você está, no ambiente que você está, para que você esteja para um tempo como esse, assim como Esther. A sua decisão hoje vai impactar gerações. Então não perca tempo. Não perca tempo tendo referências com pessoas que não têm utilidade nenhuma. Mas é claro que eu não falo só pelo espiritual. Você tem que ter uma referência também para a sua área. Seja da saúde, seja do trabalho, sua área financeira. Quem é a sua referência? Será que a pessoa que você está seguindo, vendo todo dia, é uma boa referência de pai? É uma boa referência de mãe, de filho? É uma boa referência de ter uma estabilidade financeira? É uma boa referência de ter saúde? Ou é uma pessoa que vive embalada, em festa, come tudo errado, acorda meio-dia, vai dormir 3 da manhã? Qual está sendo a sua referência? Às vezes, muitas pessoas crescem sem pai ou sem mãe e acabam buscando algo para preencher esse vazio.
Algumas pessoas são como Esther, nasce sem órfã e é criada pelo tio, pela tia, criada pela avó. Acontece. E é onde acontece também o risco de as suas referências serem referências ruins. Mas hoje eu estou aqui dizendo para você, a sua referência tem que ser Jesus Cristo. Se você não teve um pai, entenda o Deus Pai, o amor que Ele tem por você. Entenda o Deus Pai que Ele entregou o Filho único por amor a você. Se você não teve uma mãe, aprenda sobre o amor do Espírito Santo. Um amor consolador. Um amor que traz o afeto, que traz, sabe, aquele quentinho. Aprenda sobre eles. Porque quando nós temos o amor de Deus, quando nós temos o amor do Pai, todo vazio é preenchido. E você não precisa mais das referências do mundo, você não precisa mais das referências da internet, você não precisa mais, você tem Deus, você tem o maior referencial que é Deus. Se você chegou aqui nessa noite vazio e sem referência nenhuma, eu te apresento Jesus Cristo. E a partir de hoje você vai sair daqui tendo Jesus Cristo como seu referencial. Amém? Agora eu quero que você pare e pense na pessoa que você escreveu aí, a referência que vocês escreveram aí no começo. Ela se encaixa aqui? Será que ela se encaixa aqui no contexto? E agora eu quero fazer uma pergunta para vocês. Será que se outras pessoas estivessem, amigos seus, estivessem ouvindo essa ministração, eles colocariam o seu nome como referência deles? Que vocês saiam daqui hoje, então, com essa convicção de que você será um referencial para as próximas gerações. Amém, gente? Vocês podem se colocar de pé agora. E nesse momento quero que vocês fechem os olhos de vocês. E agora vocês comecem a refletir em quais áreas você precisa de ter um referencial. Quais áreas da sua vida você precisa tomar uma decisão. Quais áreas da sua vida você precisa se posicionar. Que você comece a refletir agora na história de Esther. E que você reflita nos ambientes que você caminha, nos ambientes que você convive. O que você pode fazer para impactar essas pessoas? O que você pode fazer para impactar a próxima geração? Deixa o Espírito Santo falar com vocês agora. Você está disposto a ser uma referência? Ai, Espírito Santo de Deus, que o Senhor venha trazer a luz agora nesse momento, Pai. Traga a luz, Senhor, de tudo aquilo que está obscuro, Pai. E que o Senhor venha trazer a fé e a coragem e a convicção para que os seus filhos possam ser pessoas posicionadas. Homens e mulheres posicionados, Pai. Que eles não venham se prostrar diante das circunstâncias. Que o medo não venha calar eles, Pai. Que o medo não venha tirar eles do seu propósito. Mas que eles possam ter pessoas ao seu lado como referências, para que encaminhem eles para o propósito, para que empurrem eles para o propósito. Nessa noite, Deus, nós oramos e te pedimos, Pai, que o Senhor venha ser o maior referencial para esses jovens. Que o Senhor venha ser o maior exemplo para esses jovens. Aquele que viveu na terra, passou por dor, passou por lutas, mas permaneceu firme por amor a nós, Pai.
e que nós possamos hoje fazer isso. Sobreviver, Pai, mesmo com dor, mesmo com lutas, mesmo com as circunstâncias, que nós possamos estar posicionados, que nós possamos estar convictos na nossa fé inabalável, por amor a Ti, Jesus, por amor a Ti, Jesus. Mostra-nos o caminho, mostra-nos o caminho.